Vamos ficar de pé, fazer a leitura da palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. E também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecámos para tomarmos trigo nesta fome. E houve ainda os que diziam: tomámos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitámos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. E algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatámos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a agentes segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? E então calaram-se e não acharam o que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. E então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. E então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. E também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo o homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa, e também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho além de 40 ciclos de prata. E até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz este povo. Neste estudo que nós estamos a fazer, no livro de Esdras e no livro de Neemias, nós andamos à boleia dos judeus, na viagem que eles fazem. E a viagem, em particular, que eles fazem agora, é uma viagem da Babilónia, onde eles eram cativos, para Jerusalém, a terra onde queriam regressar. E como nós vimos quando estudámos o livro de Esdras, primeiro, uma das viagens que acontece, primeira de Esdras, é uma viagem onde o rei babilónico autoriza Esdras e uma boa comitiva de judeus para regressarem a Jerusalém. E na altura, neste primeiro regresso, a missão deles é reconstruir o templo. Depois há um segundo regresso, que já é este, que estamos a tratar no livro de Neemias. E agora a tarefa não é reconstruir o templo, mas é reconstruir os muros. E nós vemos isso a aparecer no texto. Se no capítulo passado, e podem folhear as vossas Bíblias e olhar para o capítulo 4, que nós lemos a semana passada. Se no capítulo passado, que vimos na semana passada, os obstáculos vinham de fora, lembram-se de onde é que vinham os obstáculos na semana passada? Vinham de alguns adversários dos judeus, que neste caso, como é que eles chamam? Força. Pelo menos 2, Sambalat e
Tobias, e havia mais pessoas a juntarem-se. Portanto, a oposição aos judeus estava a crescer. Ora, é interessante, porque se no capítulo 4 os obstáculos que os judeus têm de ultrapassar vêm de fora, no capítulo 5 que nós acabámos de ler, os obstáculos que os judeus têm de ultrapassar vêm de dentro. Se na semana passada nós falámos de oposição exterior, esta semana nós falamos de oposição interior. E reparem a evolução da história. Reparem a evolução da história do que está a acontecer. Da história que é os judeus recuperarem a liberdade de povos estrangeiros que os oprimiam, que eram os babilónicos, da história que era os judeus recuperarem liberdade dos povos estrangeiros que os oprimiam, nós passamos para um capítulo dentro dessa história, que é os judeus terem de recuperar a sua liberdade de uns quantos que fazem parte do próprio povo judeu. Tá? Apreciaram isto? Se nós estamos a falar de uma história que é, no geral, a história dos judeus terem de reconquistar a sua liberdade, deixando o cativeiro, e, portanto, estão a conquistá-la em relação aos outros povos, e é verdade que os outros povos facilitaram-lhes a vida, porque deram a permissão para que eles pudessem sair da Babilónia. Mas no meio desta grande história, vemos hoje uma história mais pequena, que é o facto de agora os judeus terem de conquistar a sua liberdade dentro do seu próprio povo. Passamos a falar de um capítulo que é uma nova necessidade de liberdade. Porquê? Por causa desta questão dos juros. E eu vou querer explicá-la hoje sucintamente. Como dá para ver, a Bíblia mostra-nos que a liberdade é um bem precioso quando nós a conquistamos a partir dos outros, mas a Bíblia também mostra que a liberdade é um bem precioso quando nós a tratamos a partir dos nossos. A Bíblia ama a liberdade. E a liberdade é tão preciosa quando eu tenho de a conquistar em relação aos outros, como quando eu tenho de conquistá-la em relação aos nossos. As duas coisas acontecem e este texto ajuda-nos a perceber isto. A liberdade é uma coisa importante na Bíblia. Como é que os judeus tinham chegado a esta circunstância? Eu gostaria que pudéssemos regressar ao texto e perceber rapidamente o contexto em que isto está a acontecer. Porquê é que, de repente, os judeus ficaram numa circunstância onde têm de começar a pedir empréstimos uns aos outros? Como é que apareceu este negócio de empréstimo, ainda por cima, empréstimo com juros? Como é que aconteceu eles agora estarem numa situação onde há opressão económica dentro deles próprios? Então, rapidamente, lembrem-se, Jerusalém estava a ser quê? O que é que Jerusalém estava a ser? Estava a ser quê? O que é que Jerusalém estava a ter? Estava a ter os seus quê? Os seus muros. O quê? O que é que estava a acontecer com os muros? Eles estavam a ser reconstruídos. Então, numa época que Jerusalém se reconstruía contra os inimigos que os cercavam, como vimos a semana passada, numa época em que Jerusalém se reconstruía contra os inimigos que a cercavam, e reparem, Jerusalém estava ali, o povo de Israel estava cercado por todos os lados, isso significava que os judeus estavam comercialmente isolados. Como temos a ideia, uma das coisas boas dos mercados livres é que nós podemos fazer o quê? Nós podemos negociar com qualquer pessoa que está perto de nós. Agora, reparem, os judeus estavam numa situação onde eles não tinham liberdade de mercado. Porque como os povos à volta deles não queriam o bem deles, eles não tinham como fazer comércio para fora. O que significa que a economia judaica estava reduzida à ínfima espécie. Tinha de sobreviver dentro de si própria. O espaço financeiro era muito reduzido. Segunda coisa, numa época em que Jerusalém se reconstruía, com o esforço de todos os israelitas que estavam a ser encaminhados para onde? Onde é que os israelitas estavam a ser encaminhados para onde? Para a tarefa de reconstruir os muros, que era em Jerusalém. Então reparem, o que estava a acontecer é que os judeus que viviam fora da cidade estavam a ser chamados para ir para a cidade para reconstruir os muros. O que significava que a população que geralmente contribui para a existência de comida, nomeadamente os cereais, está fora da cidade. E que, neste caso, ao ir para dentro da cidade, a própria capacidade de Israel ter cereais e comida estava diminuída. Porquê? Porque quem estava no campo estava a encaminhar-se para lá. E, portanto, o setor agrícola de Israel estava também reduzido. Portanto, reparem a situação económica. Por um lado, não há comércio.
O comércio só se faz dentro dos muros. Por outro lado, as coisas boas do comércio que vem de fora da cidade não estavam a vir porque a maior parte dos judeus estava a convergir para Jerusalém. Terceira coisa ainda, numa época em que Jerusalém se reconstruía, também o clima provavelmente não estava a ajudar. Também as condições atmosféricas não estavam a ajudar. E por último, quarta razão, que explica porque isto estava complicado para os judeus. Numa época que Jerusalém se reconstruía, administradores anteriores a Neemias, governadores judeus anteriores a Neemias, tinham pesado o povo com impostos. Uma das tentativas de os judeus sobreviverem num orçamento tão apertado era uma certa especulação financeira. O que é que isto quer dizer? Eles estavam a recorrer a empréstimos, sendo que quem emprestava, fosse dinheiro, fosse em espécie, geralmente em comida, quem estava a emprestar, mas estava a emprestar para quê? Para ter um retorno em juros. Então, o que é que isto provocava? O empréstimo a juros é aquilo que acontece quando eu preciso de alguma coisa e alguém que tem mais do que eu me dá o que eu preciso no imediato, mas significa que eu a seguir vou ter de devolver e quando devolver, vou ter de devolver o quê? Vou ter de devolver mais, um bocadinho mais. Não é isso que o juros significa. As pessoas estavam-se a endividar para sobreviver. Esta era a situação de Jerusalém agora. O endividamento tinha uma forma muito agreste. Quando os devedores tinham dificuldade em pagarem, nós vemos aí logo no início do capítulo 5, quando lemos, quando os devedores tinham dificuldade em pagar, os seus próprios filhos podiam ser tomados como escravos. E era isso que estava a acontecer. É verdade que era uma escravatura especial, era uma escravatura que supostamente devia tratar o escravo como um trabalhador contratado. Não era uma escravatura qualquer. Supostamente, a pessoa que se prestava àquele tipo de escravatura devia ser tratada como um trabalhador contratado. Mas, na prática, o que estava a acontecer eram duas coisas. Imaginem que vocês, por alguma razão, têm de trabalhar muito mais do que têm estado a trabalhar. O que é que acontecia se, de repente, sobre o vosso horário diário, vocês tivessem de trabalhar o dobro das horas? Ok, respondam, por favor. O que é que acontecia se com o emprego que vocês têm, de repente tivessem... Não precisa ser o dobro, mas mais outra metade. O que é que aconteceria em efeitos práticos na nossa vida, na vossa vida? Como é que a vossa rotina ia mudar? O que é que ia sofrer na vossa rotina, por exemplo? Como? Família. Nem mais. Imaginem, o que acontece a partir do momento em que há judeus escravizados é que começa a haver uma ruptura dentro das famílias. E com uma ruptura das famílias há uma ruptura social. Os judeus, que são pessoas que valorizam a família porque sabem que a família é uma ideia de Deus, ficam numa situação tão complicada que de repente já não têm como ser boas chefes de família, boas donas de família. A família judaica começa-se a desagregar porque de repente há pessoas que são literalmente escravos. E reparem o que é que isto trazia. Os judeus, uns com os outros, acabavam por inadvertidamente estarem a tornar a vida insuportável. E com a quebra das famílias é a quebra da própria sociedade. Nós podemos falar num colapso da ordem social judaica. Era aquilo que estava a acontecer. Um colapso da ordem social judaica. Deixem-me tentar ilustrar isto para vocês. E esta é uma situação que hoje nos pode acontecer. Quando há colapsos na nossa família, nós sabemos que tudo aquilo que era simples passa a ser complicado. Quando, por exemplo, por algum motivo, há um desfazer de um casamento, há coisas que antes sendo simples, elas passam a ser muito complicadas. Quando, por exemplo, acontece um divórcio na família, há coisas que antigamente, podendo ser razoavelmente mais organizadas, agora passam a ser muito mais difíceis. Agora imaginem que, de repente, isto acontece a uma escala grande. E deixem-me, eu quero ser cuidadoso, mas deixem-me dar este exemplo. Imaginem que, de repente, esta comunidade era varrida com problemas sérios de família. O que é que iria acontecer? Até o simples gesto de vir à igreja, levando todos da família, passava a ficar ameaçado. E provavelmente a capacidade que nós temos para tranquilamente irmos à igreja, todos, passa a ser muito mais complicada. E de repente poderia significar na comunidade, se tivéssemos um problema deste a uma grande escala, podia significar uma mudança, um colapso na própria comunidade. Agora deixem-me dizer, só para terminar este exemplo, porque nós estamos cá para
nos servirmos uns aos outros, enquanto obediência ao mandamento de Deus. Sabem que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas e contra os nossos desejos. Nós temos situações de colapso familiar na nossa igreja. Devemos estar atentos a isso, para perceber que se, por exemplo, alguém de repente vive uma circunstância para a qual não lutou, que não desejou, mas que é, por exemplo, o desfazer de um casamento, nós temos de estar atentos, porque estas pessoas, nas coisas mais simples, elas têm de fazer um esforço duplo e triplo. E nós, como comunidade, temos de ser atentos àqueles que, passando por situações de colapso familiar, para fazerem coisas que não nos custam nada, passam a ter de fazer um esforço duplo e triplo. E essa é uma das coisas que eu quero pedir à Igreja. Não é o centro do meu sermão hoje, mas é que a Igreja possa olhar à sua volta e perceber que quando existem problemas na família, as pessoas que passam por eles vão ter de ser ajudadas por nós. Porque senão aquilo que é de uma casa é uma crise que se estenda muito mais e nós estamos cá para responder também a essas crises. Termino esta parte. Voltando aqui aos judeus. Reparem a ironia. Os judeus que tinham sido libertados para regressar à liberdade na sua terra, agora chegam à sua terra e têm uma nova forma de escravidão. Já pensaram nisso? Aquelas pessoas tinham saído da Babilónia para regressar à terra da liberdade, que era Jerusalém. A ironia é que agora chegam a Jerusalém e dentro de Jerusalém conhecem uma nova forma de escravidão. E isto não passa na garganta de Neemias. Quando Neemias se apercebe disto, que os próprios judeus estão a inaugurar uma nova forma de escravidão, de facto ele reage. E deixem-me dizer, se vocês olharem para o verso 10, coloquem os vossos olhos no verso 10, nós apercebemos de uma coisa. O que é que nos apercebemos aí no verso 10? Alguém percebe o que lê? Percebes o que lês? O que é que Neemias está aí a admitir? Alguém percebe? Verso 10. O próprio Neemias tinha emprestado dinheiro. Portanto, isto não era uma coisa que tinha acontecido só nos outros. O próprio Neemias tinha estado envolvido neste processo. Agora, reparem, por isso é que nós devemos valorizar o que vai acontecer a seguir. O que é que vai acontecer? Neemias vai enfrentar uma situação que é grave, reconhecendo que ele também faz parte dela. A solução, e que nós vemos aí a partir do verso 10, aliás, a partir do verso 6, a solução de Neemias é inverter a crise. Todos aqueles que estavam na situação vantajosa de, por terem mais, terem possibilidades financeiras de emprestar aos outros, todos eles são avisados e repreendidos por Neemias. Neemias, que também tinha estado nessa situação. Eles foram chamados a interromper este processo e deveriam antes devolver as terras que lhes tinham sido dadas como penhor, as vinhas, as oliveiras, as casas, os juros que já tinham recebido, bem como a parte do dinheiro do trigo e do azeite. E reparem, a proposta foi aceita. E Neemias faz questão de selar o assunto através de um juramento que nós vemos aí no verso 13. E toda a congregação disse amém. As pessoas reconheceram, vamos parar com isto. Vamos parar com isto. Neemias faz questão de ser o primeiro a dar o exemplo, sendo um governador que não quer pesar mais na bolsa dos judeus. E o que é que ele faz? Que nós encontramos aí no final, do verso 13 até ao verso 19. Neemias tem uma nova atitude, onde de repente ele faz um esforço para ser um governador mais justo e começa a sustentar pessoas na casa dele. Já viram? A descrição é tão engraçada. Aí, quando vocês olham aí para o verso 18, não é? Neemias diz como é que recebia. Cada dia era um boi e 6 ovelhas. Jesus sabia bem o que é que lhe estava a custar na cozinha. Um boi e 6 ovelhas. E também à minha custa eram preparadas as aves. E vejam bem, de 10 em 10 dias, muito vinho. Muito vinho. Neemias fez parte da solução e ele próprio abre a sua casa para que outras pessoas possam estar a não ter de passar pela crise como até à altura estavam a passar. Parem nisto, porque é aqui que eu quero trazer algumas aplicações para nós esta manhã. Neemias inverte uma crise moral nutrida pela culpa dos próprios judeus, que era o endividamento e a escravatura através dos juros, reconhecendo que tinha participado no erro, mas que vai intervir para corrigir esse erro. É um gesto de justiça social. Neemias estava a fazer justiça social. Nós hoje somos uma geração muito ansiosa para dizer que os cristãos têm de fazer justiça social. Olhem aqui, Neemias a fazer parte da justiça social. Seria interessante hoje que, a partir deste texto,
Deus pudesse despertar em nós exemplos, não precisam de ser extraordinários, mas comuns, de nós participarmos em justiça social. Não tenho isto escrito no sermão, mas deixem-me dizer-vos. Dificilmente alguém participa em justiça social não abrindo a sua casa. Dificilmente alguém participa em justiça social não tirando daquilo que tem para comer para dar aos outros. Dificilmente alguém participa em justiça social não tirando do seu próprio conforto para dar aos outros. E por isso é que, como igreja, nós nos temos entusiasmado com algumas iniciativas de cristãos evangélicos nesta área. Aliás, o Serve the City, no qual há um ano nós tivemos, a nossa irmã Sara Moura, agora é Sara Montalto Moura, a nossa irmã Sara Moura trabalha no Serve the City, está envolvida num projeto no qual nós nos temos envolvidos, que é o Crescer com Amigos, que é ajudar. Lembram-se, os irmãos há uns meses ouviram, a Sara falou um pouco sobre isto. Alguns dos nossos irmãos tiram do seu tempo para ir ajudar crianças que precisam de ajuda na escola. São coisas simples, mas são compromissos com a justiça social. Eu tiro do meu tempo, eu tiro da minha disponibilidade, eu tiro do meu tempo livre e vou investir em crianças para ajudá-las a estudar. São exemplos de justiça social. Por querer ser sério, Neemias diz no versículo 18, e ora a Deus, lembra-te de mim para meu bem. Quero levar estes princípios para nós, nesta hora. José, que foi um historiador judeu do primeiro século, escreveu uma coisa chamada Antiguidades Judaicas. Se calhar alguns de nós já ouviram falar nas Antiguidades de José. E ele dizia assim, portanto, lembrem-se que José, historiador judeu, ele dizia assim: não se permite emprestar com juros comidas ou bebidas a qualquer hebreu, porque não é justo tirar lucro do infortúnio de um compatriota. Okay? Não se permite emprestar com juros comidas ou bebidas a qualquer hebreu, porque não é justo tirar lucro do infortúnio de um compatriota. Pelo contrário, ao consolá-lo na aflição, o lucro deve ser a gratidão dessa pessoa e a recompensa que Deus reserva para um ato de generosidade. Era assim que José explicava que na cultura judaica os juros não devia ser visto como uma coisa boa, mas devia ser visto como uma coisa má. A equação dos juros, se nós tivermos de resumir a lógica dos juros, a equação do juro é: o menos de um dá origem ao mais de outro. O menos de um dá origem ao mais de outro. Ainda que se possa dizer que a necessidade do um não foi criada pelo outro, e ainda que se possa dizer que o outro até está a ajudar o um porque lhe está a emprestar dinheiro, a verdade é que, no fim, a carência de um aumenta a prosperidade do outro. Já pensaram nisso? Mesmo que a pessoa que empresta não tenha má vontade e que até esteja a tentar ajudar, a verdade é que, no final de contas, aquele que empresta e recebe com juros, ele sai beneficiado por aquilo que o outro não tem. Portanto, a equação do juro é: o que o outro perde é aquilo que eu ganho. O que o outro perde é aquilo que eu ganho. Eu não vou discutir hoje muito estas questões, até porque nós temos pessoas que trabalham no sistema bancário e eu não estou a colocar em causa o sistema bancário por si, ok? Não é isso que eu estou a fazer. Estou a tentar aplicar estes princípios para nós, enquanto comunidade, e naturalmente que o Espírito Santo tire as consequências disso. Mas para nós entendermos enquanto cristãos o que é que deve ser a nossa maneira, qual deve ser a nossa maneira de olhar para a carência do outro. E deixem-me dizer-vos, no cristianismo a equação não é a equação do juro em que aquilo que o outro perde é aquilo que eu ganho. No cristianismo a equação não é a equação do juro em que aquilo que o outro perde é aquilo que eu ganho. No cristianismo a equação é diferente. Como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, verso 5. É um texto que com frequência vos cito. O que é que Paulo dizia aos Filipenses? Dizia: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. A equação do cristianismo, tirada do próprio exemplo de Cristo, não é o que o outro perde é aquilo que eu ganho. Não é isso. A equação do cristianismo é: o que eu perco é o que o outro ganha. O que eu perco é o que o outro ganha. E por isso é que Jesus se esvaziou da glória que tinha, junto ao Pai, para, permanecendo Deus,
ter tomado a forma humana, inteiramente Deus, inteiramente homem, mas esvaziou-se da glória junto do Pai para fazer por nós, para tratar do nosso problema de juros. Logo, na fé cristã, o que o outro perde não é o que eu ganho. Na fé cristã, aquilo que eu perco é para que o outro ganhe alguma coisa. E por isso, eu repito isto em quase todos os sermões nesta igreja. E por isso é que nós temos esta cruz aqui. Porque a cruz nos lembra que aquilo que nós perdemos é para que os outros ganhem. O sacrifício é o estilo de Deus trabalhar. O sacrifício é o estilo de Deus trabalhar. Nesta manhã gostava que nós pensássemos que somos realmente tentados pela equação do juro. E é aqui que eu quero terminar. Sabem que eu creio que num texto deste, e eu não vou tirar muitas consequências dele, quero terminar o sermão agora, mas sabem que quando preparava este sermão, uma das coisas que creio, sinceramente, que é uma luta minha, é que às vezes a pobreza dos outros é uma grande oportunidade de negócio para nós. E quando estou a falar nisto, não estou a falar de negócio financeiro. Estou a falar-vos como pastor. Não é difícil que nós construamos a nossa vida a lucrar por aquilo que os outros não têm. E o meu pedido nesta manhã, que gostaria que pudéssemos, com a ajuda do Espírito Santo, é que o Espírito nos pudesse indicar de que modos é que, mesmo sem que eu me aperceba, eu ando a ganhar com a perda dos outros. De que modos é que eu estabeleço ligação com os outros para que eu me sinta valorizado por coisas que os outros não têm e que, quando me relaciono com eles, de alguma maneira, eu ganho pelo facto de eles não terem. De que modo é que as minhas ambições são construídas para eu gostar que os outros não tenham algumas coisas para que seja eu a dar-lhes e eles gostem mais de mim. Eu sei que isto pode parecer um raciocínio um bocado tortuoso, mas para algumas pessoas como eu, esta é uma verdadeira tentação. De que modo é que nós às vezes até gostamos do facto de os outros não terem algumas coisas para que quando nós apareçamos em cena, nós brilhemos. De que modo é que há coisas que nós gostamos de fazer porque somos os únicos a fazê-las? Já pensaram nisso? Essa é uma tentação para mim. Às vezes nós gostamos de fazer coisas porque somos os únicos a fazê-las. Então, sempre que fizermos essas coisas, o que é que acontece? O destaque vai todo para nós, porque não há mais ninguém a fazê-las. Nunca vos aconteceu vocês estarem a fazer uma coisa bem e de repente alguém começa a fazer uma coisa bem como vocês e a vossa primeira sensação é irritação? Porque sentiram que perderam o destaque? Nunca vos aconteceu? Nunca vos aconteceu vocês terem um bom negócio, uma boa coisa, uma boa amizade? Deixem-me dizer-vos, isto pode acontecer até no campo da amizade. Chega alguém que se torna nosso amigo. E é assim uma pessoa, essa pessoa que se tornou nosso amigo é assim uma pessoa nova no grupo. E nós ganhamos uma amizade. Então nós tornamos uma espécie de ponte entre aquela pessoa e o grupo. De repente, quando essa outra pessoa ganha uma amizade além de nós, nós ficamos um bocado irritados. Como quem diz, então não era suficiente eu para lhe dar todo o amor que a pessoa precisava? Nunca sentiram assim? Esta é daquelas alturas em que eu sinto que eu só estou a confessar pecados que ninguém praticou nesta igreja. É para isso que eu sou pastor, para ter assim um grande grupo de psicanalistas à minha frente, para verem como o diabo me tenta a mim. Lembrem-se que começámos por ver que este texto nos mostra os obstáculos a vir de onde? E é aqui que eu vou terminar. Nós começámos a estudar este texto por reconhecer que agora os obstáculos não vêm de fora, mas vêm de dentro. Isto aplica-se a nós. As piores coisas que nos podem acontecer nascem cá dentro, no nosso coração. As piores coisas que nos podem acontecer na nossa vida não nascem das más intenções dos outros. Não me entendam mal. É óbvio que podem acontecer coisas más na nossa vida que tiveram origem nas más intenções dos outros. Claro que sim, isso acontece. Mas eu já disse isto a semana passada e vou voltar a repetir. Geralmente as coisas mais tóxicas na nossa vida são aquelas que nascem no nosso próprio coração. O meu pedido nesta manhã, pedindo aos músicos que se possam preparar para entoarmos o último cântico, é que nós possamos pedir a Deus nesta hora, que através do Espírito Santo nos dê
nos dê uma visão de como nós podemos ser tentados em fazer da pobreza dos outros uma riqueza para nós. E que nós, com a força do Espírito Santo, possamos reverter isso de um modo onde Deus nos disponha, não para ganharmos com o pouco dos outros, mas para nós darmos o melhor de nós, para que os outros tenham mais. Que o Senhor nos ajude.